Olá pessoal, boa noite. Hoje nós vamos dar continuidade à disciplina de Psicologia Jurídica, pensando um pouco da relação entre a psicologia e o direito civil. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o campo do direito civil, que é o direito de família, e as possíveis interlocuções e as possíveis relações desse campo com processos psicológicos e com o campo da intervenção psicológica mesmo, no sentido de perícia, né? Perícia criminal, perícia técnica, né? Ligado a algumas áreas, né, que vocês vão entender a posteriori, algumas áreas específicas do direito de família. A primeira coisa que tem que ser entendida é que pensar a família é pensar, né, para além daqueles aspectos que nós já estudamos, o processo de socialização, mas é pensar um processo histórico. Há uma mudança histórica na constituição familiar. Eu já falei com vocês sobre os processos de formação familiar, né, do ponto de vista de funcionalidades ou disfuncionalidades familiares, quando eu citei que não se pode pensar a família do ponto de vista estrutural ou desestrutural, né? Não se pode dizer que uma família é desestruturada, porque toda família tem uma formação específica, ou seja, toda família tem uma estrutura implícita a ela, uma forma de se estruturar e de se relacionar. O que se pode dizer é que uma família é funcional ou disfuncional, no sentido do seu modo mesmo de funcionamento, do seu modo de organização social. Pensando essa mudança histórica na constituição familiar, há dois pontos centrais. O primeiro é que esse primeiro momento da constituição da família, ele se dá a partir de uma modalidade patriarcal, baseada sobretudo na manutenção da propriedade e de interesses políticos, além de uma espécie de dominação masculina e submissão da mulher. Então essas são características centrais desse primeiro momento da família. Isso é muito comum quando você pensa, sobretudo, processos políticos. Então, famílias que combinam casamentos, famílias que combinam a união para juntar bens mesmo, e nesse sentido às vezes não havia, na verdade, nem o processo de escolha pelos sujeitos que iriam casar ali, né? Era mais um combinado entre as famílias mesmo. Isso foi muito comum durante décadas e décadas a fio. Mas esse processo tem mudado, né? Desde o momento em que se percebe já ali na Primeira Guerra Mundial, quando as mulheres começam a ganhar poder, no sentido de poder econômico mesmo, né? Os homens vão para a guerra e as mulheres tem que manter a economia rodando, e as mulheres vão lá trabalhar, né? Desde desse momento histórico. E mais recentemente, século XXI, a partir do processo de sufrágio universal, a partir desses processos em que a mulher ganha mais visibilidade social, há uma diferenciação na conjuntura familiar. Essa conjuntura familiar muda desse processo anteriormente citado para um tipo de família, um tipo de configuração familiar mais conjugal, mais moderno, no sentido de que predominam nesse momento a satisfação de impulsos sexuais e de impulsos afetivos. Ou seja, é um momento em que as pessoas se casam ou se relacionam menos por aspectos políticos e mais por aspectos sexuais e afetivos. Okay? Então essa é uma mudança histórica brusca
que modela uma nova conjuntura, ou seja, um novo tipo de família que está posto agora no século XXI. E, evidentemente, tanto do ponto de vista psicológico como do ponto de vista do direito, do ponto de vista jurídico, tem de existir mudanças para acompanhar esse momento histórico, para acompanhar esse processo de historicidade e de mudança da configuração familiar. Pensando nesse sentido, né, e pensando na relação entre psicologia e direito civil, tem um autor muito interessante, que é o Romanelli, que ele pensa no sentido de que, embora essas relações entre esposo e esposa, né, pais e filhos, tenham se transformado, inclusive a ponto de algumas análises apontarem a redução do significado da família no processo de socialização, inclusive, no entanto, a família continua a ser importante. A família, o processo de configuração familiar continua sendo vital, tendo em vista que é a partir disso, né, pegando aquilo que a gente já estudou, sobretudo esse processo de socialização, porque é a partir do ponto de vista da família que se transmite a subjetividade, sobretudo, ou seja, a individualidade e o que é certo ou errado dentro do bojo familiar e que vem desse todo social, e isso relacionado exclusivamente ao controle e à expressão de sentimentos. E quando você pensa controle e a expressão de sentimentos, isso é central, porque o controle e a expressão de sentimentos indicam em que medida os sujeitos estão mais ou menos propensos a cometer crimes. Sujeitos que têm um controle menor dos sentimentos, que têm os seus sentimentos menos controlados ou descontrolados, eles têm uma propensão maior para cometer crimes, né, para processos de violência, de modo geral. Tanto é que, quando se dá processos de análise para a posse de armas, porte ou posse de armas, um dos testes utilizados nesse processo é um teste que mede, é um teste chamado de teste, algum tipo de teste projetivo, enfim, que não vem ao caso adentrar isso, mas é um tipo de teste que apreende o quão agressivo esse sujeito é, certo? Então, essa é uma questão central nessa relação entre psicologia e direito civil. Há também que se diferenciar quando da utilização de um perito em processos ligados ao direito civil, né, quando se pensa a perícia psicológica, há que se diferenciar a relação disso com processos clínicos, né? Uma coisa é o processo clínico que o psicólogo faz na sua clínica privada, etc. Outra coisa é a perícia psicológica, certo? Então, existem algumas diferenças fundamentais que eu vou citar aqui brevemente para vocês, para que haja uma clarificação nesse sentido, para que fique mais claro. Geralmente, isso se dá através de um processo psicodiagnóstico, ou seja, de uma diagnose, de um diagnóstico de como aquele sujeito funciona, de como aquela pessoa é, ok? Então, as diferenças básicas estão ligadas ao objetivo desse processo psicodiagnóstico, à procura desse processo e ao encerramento desse processo, sobretudo. Eu vou diferenciar cada um aqui para vocês, para facilitar o entendimento. Do ponto de vista do objetivo, na perícia psicológica, é muito comum que se dê um psicodiagnóstico, uma intervenção psicológica, para auxiliar o juiz no processo judicial. Então, não somente o juiz pode pedir uma avaliação psicológica, mas também as partes, né,
ou quem acusa ou quem defende também podem pedir uma perícia psicológica caso evidenciem que seja necessário. Do ponto de vista da procura, geralmente essa procura, ela, no âmbito individual, ela é espontânea. Ou seja, quando se trata do procedimento clínico, geralmente quem procura são os pais, né, de uma criança que está com problemas, ou um membro da família que quer interditar outro. Mas do ponto de vista judicial, geralmente há uma convocação das partes, né? Há uma convenção ali entre as partes de que é necessário um perito para entender melhor alguns processos psicológicos ligados ao caso, e isso é acordado, e qualquer uma das partes pode pedir uma perícia psicológica. Do ponto de vista do encerramento desse processo, o que se dá é que na perícia psicológica o sujeito, né, o sujeito que pode estar sendo acusado de algo, ele tem que se submeter a esse processo de perícia psicológica, ele é obrigado a isso, e o processo só termina quando o psicólogo, ou em alguns casos o assistente social, julga que esse processo pode ser finalizado, que já há informações suficientes para o entendimento psicodinâmico, né, desse caso como um todo, do processo que está sendo avaliado especificamente ali. Agora a gente vai falar um pouco sobre esse processo de atuação dos peritos. E essa atuação, ela encontra-se disciplinada nos artigos 145 e alguns artigos seguintes do processo civil. E aí eu vou destacar alguns aqui, e no slide de vocês também isso vai estar destacado para facilitar a compreensão. Vamos lá, primeiro o artigo 145, que ressalta o seguinte: quando a prova do fato depender do conhecimento técnico ou científico, o juiz será assistido por perito, segundo o disposto no artigo 421. Ressalte-se que o juiz não estará adstrito ao laudo pericial, conforme segue, né, os artigos seguintes. Né, o artigo 436, que ressalta que o juiz não está adstrito ao laudo pericial, podendo formar sua convicção com outros elementos ou fatos provados nos autos. E, além disso, o juiz poderá determinar de ofício ou a requerimento da parte a realização de nova perícia, quando a matéria não lhe parecer suficientemente esclarecida. O que isso está querendo dizer? Que a perícia psicológica, ela auxilia no processo de formação do entendimento do juiz em relação ao caso específico, mas que a perícia, ela não é em si suficiente para que esse processo seja concluído. Então, a perícia, ela é um dos elementos que estará junto aos autos do processo. Ela é um desses elementos, claro, extremamente importante em alguns casos, mas ela é apenas um desses elementos que configura o processo como um todo. Além disso, né, nós vamos falar um pouco sobre o processo de perícia psicossocial. Esse processo nós vamos aprofundar agora nesse momento final, nesse momento e até o final da nossa disciplina, sobre perícia psicossocial. A perícia psicossocial, ela, em geral, ela é realizada por técnicos, geralmente psicólogos e ou assistentes sociais, que podem ser funcionários do próprio fórum, constituindo-se, portanto, em peritos do juízo, e também há casos específicos em que o juiz pode encaminhar para outros peritos de sua confiança. Essa perícia também pode ser solicitada, como eu havia citado anteriormente, pelo representante
do Ministério Público ou pelos advogados das partes. Então, nesse sentido, a perícia psicológica, ela se torna, ou a perícia psicossocial, ela se torna extremamente relevante para que haja um entendimento global do caso que está sendo analisado. Nesse sentido, pessoal, eu vou, tendo lançado essas questões fundamentais, eu vou ressaltar agora os aspectos que nós trabalharemos em tópicos subsequentes, certo? Eu vou disponibilizar para vocês os slides, ok? Como nós havíamos acordado, os slides, eu estou sempre fazendo slides, eles serão disponibilizados, e no momento da aula eu irei tirar todas as dúvidas cabíveis em relação a isso que foi posto, a isso que foi colocado até agora. Só que antes de concluir esse vídeo, eu quero citar para vocês alguns tópicos subsequentes, alguns tópicos que nós iremos também trabalhar até o final da nossa disciplina, ligados também ao direito civil. Nós iremos pensar formação e rompimento do vínculo familiar, nós iremos pensar processos de casamento e separação, paternidade e reconhecimento de filhos, interdição e sucessões e adoção. São processos complexos que envolvem direito civil e os processos de configuração familiar que estarão também associados a questões que nós já estudamos. Ok? Então nós vamos ficar por aqui hoje, tendo lançado esses conceitos. Adiante nós iremos dialogar sobre cada um desses aspectos e, como eu já disse anteriormente, eventuais dúvidas vocês podem ficar à vontade que eu estarei elucidando. Ok? Até a próxima, pessoal.